Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 501. Boom. Inúmeros canhões dispararam descontroladamente contra o enorme corpo do gigante de guerra, destruindo inúmeros componentes de metal e armaduras rochosas. Chamas ardentes e fumaça preta e espessa envolveram o gigante, e à distância, ele parecia uma coluna colossal de fogo conectando o céu e a terra. Quando a barragem, comparável ao poder de um Booster Call, finalmente explodiu, o gigante de guerra soltou um estrondo estrondoso, caindo de joelhos, com chamas saindo de sua superfície. Darren acenou com a mão para o lado. A carapaça de metal do gigante de guerra pareceu ser despedaçada por uma mão gigante invisível, rasgando-a em grandes pedaços, até que uma figura emergiu lentamente através da fumaça densa. Já se divertiu o suficiente, Bullet? Se esconder dentro daquele monte de lixo não é nada divertido. Darren mordeu o charuto e avançou lentamente, parando na clareira diante do gigante de guerra em ruínas. Ele ergueu a cabeça para olhar na direção da sombra dentro da fumaça. Carraha! Uma risada baixa e rouca surgiu de repente das profundezas da névoa negra. Você realmente é o oponente que eu escolhi, Darren. Interessante. Dos destroços do gigante de guerra, uma mão enorme surgiu de repente, agarrando o batente quebrado da porta da cabine com tanta força que deixou uma marca clara. No instante seguinte, uma figura imponente deu um passo à frente pesadamente, botas militares pretas fincando-se firmemente sobre os restos mortais do gigante de guerra, revelando-se finalmente. Cabelos dourados chicoteavam na fumaça em espiral. A parte superior do corpo estava nua, coberta de cicatrizes que se cruzavam sobre músculos salientes e rochosos. Seus olhos selvagens e violentos fixaram-se ferozmente no vice-almirante da marinha abaixo. Carraha! A verdadeira batalha começa agora, Darren. Bullet soltou uma risada imprudente e com ela, uma aura aterrorizante irrompeu de seu corpo, varrendo-o como uma onda gigantesca. O céu e a terra mudaram de cor. O Haki do Conquistador, quase tangível em sua intensidade, explodiu como um furacão, tingido com um halo roxo, levantando poeira e detrito sem fim. Os olhos de Darren se aguçaram, e ele também liberou seu Haki do Conquistador. Uma aura carmesim surgiu, colidindo de frente com a torrente roxa no ar. As duas ondas opostas do Haki do Conquistador, vermelho e roxo, colidiram ferozmente entre os dois homens, criando territórios completamente divididos, devorando, triturando e colidindo uns com os outros. A ilha inteira tremeu violentamente naquele momento, a terra se agitava como um mar agitado, enquanto as nuvens acima se despedaçavam e se dispersavam. Ondas enormes rugiam pelo oceano, fazendo com que os 10 navios de guerra Booster Call balançassem e balançassem incontrolavelmente. No convés da nau capitânia, os bules e xícaras ferventes se estilhaçaram com estalos agudos. Os 3 vice-almirantes do quartel-general abandonaram o cigarro, levantando-se abruptamente e protegendo o rosto da tempestade que se aproximava, com o horror estampado em suas feições. Que força aterrorizante! Um choque de Haki do Conquistador. É como testemunhar 2 deuses da guerra lutando. A visão deles da ilha foi completamente tomada por relâmpagos roxos e vermelhos. Sua visão ficou turva no caos, e até mesmo o próprio espaço pareceu congelar. Com sua visão aguçada, eles mal conseguiam distinguir as 2 figuras presas no coração da tempestade. Seus cabelos chicoteavam loucamente ao vento, suas capas ondulavam violentamente e seus olhos vermelhos brilhavam com ferocidade. Quase 10.000 fuzileiros navais de elite também estavam sendo forçados a recuar sob a pressão do Haki do Conquistador, com um grande número deles caindo de joelhos, rangendo os dentes para resistir. Alguns dos soldados mais fracos reviraram os olhos e desabaram inconscientes onde estavam. Mas quando parecia que o impasse iria se arrastar, eles vagamente viram a figura do vice-almirante se adiantar. E com aquele único passo, tudo mudou de repente. A tempestade carmesim de Haki de repente aumentou de força e com uma força avassaladora, destruiu o Haki do Conquistador de Bullet. Haki do Conquistador, 75.317. Como isso é possível? Seu espírito. O grito de choque de Bullet ecoou pela tempestade. Sob o impacto total do Conquistador de Darren, o já desintegrado gigante de guerra desmoronou com um estrondo estrondoso. Em meio à poeira rodopiante, a figura de Bullet deslizou para trás em alta velocidade. Suas botas militares abrindo sulcos profundos que se estendiam por centenas de metros no chão. Ele levantou a cabeça, a descrença estampada em seu rosto enquanto olhava para Darren. Que diabos você fez? Como seu espírito pôde atingir esse nível? Bullet não era um novato inexperiente como Crocodile. De volta aos piratas do Roger, ele desafiou seus companheiros de tripulação inúmeras vezes. Mas a força do Haki do Conquistador que Darren acabará de liberar superou a sua própria, e até rivalizou com a do primeiro imediato Heilig. Heilig não disse que o Haki do Conquistador do Bullet já era excepcionalmente forte? Tente ser esfaqueado pelo Shiki. Talvez você consiga também. Darren sorriu levemente. Ele conhecia bem o caráter de Bullet, afinal, eles já haviam compartilhado uma prisão. Arrogante, convencido, obcecado pela força e não disposto a se curvar a ninguém. Recrutar alguém como ele para o Shichibukai não era algo que pudesse ser alcançado apenas com palavras. Tinha que ser feito através da força. Força absoluta e inegável. Somente dominando-o completamente, esmagando-o física e mentalmente, haveria alguma chance de recrutá-lo. Desde o início, Darren estava desmantelando o orgulho de Bullet, primeiro com domínio físico, agora com a supressão completa do Haki do Conquistador. Se não fosse por isso, Darren não teria se incomodado em suportar o bombardeio inicial de Bullet. Ele poderia ter desmantelado aquele gigante mecânico com um aceno de mão. Ao ouvir o comentário de Darren, o rosto de Bullet escureceu. Embora seu corpo tivesse sido treinado em um nível desumano, capaz de suportar tiros comuns e rajadas de canhão, receber um golpe forte de Shiki era outra história completamente diferente. Pare de resistir, Bullet. Você não é mais páreo para mim. Darren sorriu e disse.
Você mesmo viu naquela breve troca. Seja pelo físico ou pelo aqui do conquistador, eu já estou acima de você. Sem mencionar que os fuzileiros navais já lançaram um booster call. Navios de guerra cercaram completamente a ilha. Você não vai escapar. Você é um cara interessante e considerando o tempo que passamos como companheiros de cela, não quero te matar. Você já lutou contra Crocodile antes, então já deve saber sobre o plano Shichibukai do governo, certo? Com isso, o vice-almirante sorriu e estendeu a mão em direção a Bullet, do outro lado do oceano. Torne-se um dos Shichibukai. Estou oficialmente convidando você agora, em nome da Marinha. Bullet congelou. Tornar-se um Shichibukai? Seus olhos ficaram vermelhos como sangue diante dos olhos nus, e uma raiva sem precedentes irrompeu de dentro dele, uma chama ardente que instantaneamente consumiu a racionalidade em seu olhar. Uma luz carmesim demoníaca surgiu em suas pupilas. Não brinque comigo. Eu não vou ser um cachorrinho de estimação do governo. Estrondo. Como se fosse atraída por sua fúria, a aura que emanava do corpo de Bullet se intensificou ainda mais. Seus longos cabelos dourados chicoteavam descontroladamente nos ventos ferozes. Darren, se você tiver coragem, então me mate. Capítulo 502. Bullet ficou completamente enfurecido. O que ele quis dizer com eu não quero te matar? Darren estava dizendo que poderia matá-lo quando quisesse? Em toda a sua vida, Bullet nunca havia conhecido alguém tão escandalosamente arrogante. Até mesmo o Capitão Roger, por mais poderoso que fosse, nunca havia falado com ele com tanto desdém flagrante. Mesmo que você tenha ficado mais forte, Darren, você não é o único que cresceu. Naquele momento, uma fúria sem precedentes explodiu do peito de Bullet. Seu Aqui do Conquistador se enfureceu ainda mais violentamente, rolando pelo ar e transformando todo o ambiente em um roxo profundo e opressivo. Então não tem jeito. Acho que vou ter que te derrubar antes de conversarmos. Darren suspirou desamparadamente e acrescentou com um sorriso. Não diga que eu não avisei. Tente não gritar muito alto depois, há dezenas de milhares de fuzileiros navais assistindo. Vai ser muito constrangedor para você depois. Nos navios de guerra distantes ao longo da costa, os fuzileiros navais que ouviram as palavras de Darren contraíram a boca ao mesmo tempo, principalmente os 3 vice-almirantes, que agora estavam cobertos de suor frio. Eles não conseguiram deixar de olhar para Borsalino, que estava recostado em sua cadeira de praia, tomando suco de melancia. Aquele tom irritantemente presunçoso. Por que parecia tão perturbadoramente familiar? Eles já conseguiam imaginar o Douglas Bullet explodindo ali mesmo. Com certeza, assim que Darren terminou de falar, os olhos de Bullet ficaram instantaneamente vermelhos, atravessados por veias ferozes e violentas. Você está morto. Batendo os 2 pés no chão, a figura de Bullet disparou como uma bala de canhão, sua velocidade atingindo instantaneamente o pico. No momento em que ele desapareceu de sua posição original, o chão abaixo dele desabou com um estrondo estrondoso, deixando para trás uma cratera gigante e exagerada. Como uma fera enfurecida, os olhos vermelho-sangue de Bullet brilhavam como os de um demônio vingativo. Sua expressão se contorceu de raiva, sua aura se elevou ao extremo. No instante seguinte, ele apareceu bem na frente de Darren, dando um soco envolto em uma espessa camada de Aqui de armamento, rasgando o ar com força avassaladora, mirando direto na cabeça de Darren. Esse era Douglas Bullet. Ele desprezava ataques furtivos. Mesmo cheio de fúria, ele sempre derrotava seu oponente de frente com força bruta. Esse era o seu orgulho. Parece que você fez algum progresso. Um sorriso feroz surgiu nos lábios de Darren. Um estranho brilho carmesim cintilou no fundo de suas pupilas. Conforme seu Aqui de observação se espalhava, ele claramente sentia e previa a trajetória do soco de Bullet. Sem recuo, sem evasão. No momento em que ele respirou fundo, os olhos de Darren se aguçaram até um foco extremo. O Aqui do armamento surgiu como ondas quebrando, ou como pétalas caindo espalhadas, cobrindo rapidamente seu braço e escorrendo para seu punho cerrado. Então ele atacou. Não houve nenhum estrondo sônico exagerado, nem ondas de choque visíveis distorcendo o ar. Aos olhos dos fuzileiros navais distantes, o soco de Darren parecia tão claro, tão lento, que parecia que até mesmo a olho não conseguia captar cada movimento. Mas o que eles não notaram foi que Borsalino, descansando em sua cadeira de praia, parou no meio de um movimento de pernas. Depois de um momento de silêncio, um sorriso significativo surgiu no canto de sua boca novamente. Entretanto, Bullet, encarando o soco de Darren de frente, sentiu um arrepio terrível percorrer seu corpo inteiro, como se todo o sangue em suas veias tivesse congelado. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Em seu campo de visão, todo o resto pareceu desaparecer, deixando apenas o punho de aparência comum de Darren vindo direto para ele. Ele até sentiu uma ilusão bizarra, como se o espaço ao redor dele estivesse se deformando e distorcendo sob a força do soco de Darren. Era claramente apenas um soco simples, mas carregava a pressão esmagadora de uma avalanche incontrolável, de um tsunami devastando tudo em seu caminho. Esse sentimento. Ele só havia vivenciado isso uma vez antes, e somente de um homem. Capitão Roger. Aquela lâmina da qual até demônios e deuses recuariam. Só o pensamento fez o coração de Bullet tremer. Será que a força de Darren já havia atingido o nível do Capitão Roger? Impossível. Mas naquele momento crítico Bullet não teve tempo para pensar. Só lhe restou rugir e avançar com tudo o que tinha. Bang! Uma forte colisão ecoou pelo campo de batalha enquanto seus punhos enegrecidos se chocavam no ar. Uma poderosa onda de choque se espalhou a partir do choque, espalhando areia e detritos em todas as direções. Num raio de 1000 metros, o solo rachou com fraturas densas, as rochas tremeram sob o impacto. Pela primeira vez, a expressão de Bullet se contorceu em choque. A dor percorreu seu braço, coberto pelo Aqui do armamento, enquanto seus nós dos dedos estalaram audivelmente, incapazes de resistir ao soco terrível de Darren.
Seu corpo foi arremessado para trás, caindo no ar diversas vezes antes que ele conseguisse cair sobre um joelho, com sangue escorrendo do canto da boca em um filete vívido. Que tipo de movimento é esse? Ele rugiu em descrença. Naquele breve confronto, ele sentiu claramente. A força de Darren era suficiente para esmagá-lo. Mas o que foi ainda mais assustador foi o quão estranho aquele soco tinha sido. No instante do ataque, Bullet sentiu Darren entrando em um estado especial onde seu haki de armamento e sua técnica física se tornaram uma unidade tão completa que destruiu a própria defesa de haki de Bullet. Ofegante, Bullet olhou para o próprio braço solitário. Seu punho encharcado de sangue pingava sem parar. Darren permaneceu imóvel onde estava, com a brasa na ponta do charuto brilhando fracamente. Os cantos da boca dele se ergueram em um leve sorriso. Soco sério. Com sua própria força tendo atingido o nível de almirante, Darren descobriu que agora tinha uma compreensão muito mais profunda das técnicas de punho de Garp. Embora ele ainda não pudesse usar o haki do conquistador em seus ataques tão perfeitamente quanto Garp, esse estado de completa união entre corpo, mente e técnica permitiu que ele levasse os efeitos de destruição interna do haki do armamento ao seu potencial máximo, junto com seu físico absurdamente durável e força que supera até mesmo os guerreiros da raça gigante. O poder que ele liberou não era algo tão simples como mais um é igual a 2. Você está falando merda. Os olhos de Bullet quase saltaram das órbitas enquanto ele rugia furiosamente. Que diabos era um soco sério? Não existe tal movimento neste mundo. Ele estava lutando com todas as suas forças, e esse desgraçado estava zombando dele desse jeito. Vendo Bullet tão furioso que estava prestes a estourar uma veia, Darren soltou um pequeno suspiro e murmurou. Mesmo quando eu digo a verdade, você não acredita em mim. Não há realmente nada que eu possa fazer. Mas Bullet, você já deveria ter percebido a distância entre nós, certo? Não adianta ficar enrolando. Senão tenho medo de quebrar seu outro braço também. Com um braço restante, você ainda pode se tornar um dos Shichibukai. Mas sem braços, não terei escolha a não ser jogá-lo em Impel Down para apodrecer. 3 vice-almirantes. Vice-almirante Darren, essa é sua ideia de persuadir alguém a se render? Você está praticamente forçando Bullet a lutar com você até a morte. Maldito seja, Darren. Foi você quem me forçou a fazer isso. O rosto de Bullet se contorceu de raiva, seus olhos selvagens e sanguinários como os de um demônio, fixos no vice-almirante da marinha à sua frente. Eu estava guardando esse movimento para desafiar o Capitão Roger. De repente, ele avançou pisando forte. Um redemoinho roxo escuro, visível a olho nu, irrompeu de seu corpo robusto, girando em espiral ao redor dele como um furacão. Sua força jorrou violentamente e aparentemente sem fim. Até mesmo o ar e a terra ao redor pareciam incapazes de resistir, gemendo sob a pressão insuportável. Darren franziu a testa ligeiramente. Ele nem precisou usar o haki de observação para senti-lo. Ele podia dizer claramente que Bullet estava queimando o haki dentro de seu corpo a uma velocidade insana. Um nível tão ridículo de consumo de haki. Será que ele está realmente tão irritado a ponto de fazer tudo isso? A expressão de Darren ficou um pouco estranha. Capítulo 503. Com certeza, os jovens de hoje em dia realmente não conseguem lidar com uma pequena provocação. Mas considerando que Bullet tinha apenas 16 ou 17 anos na época, Darren achou que era compreensível. Quem aguentaria um golpe desses naquela idade, especialmente alguém como Bullet, orgulhoso, obstinado e imensamente poderoso? Darren, embora você seja um cara muito chato, não há como negar. Você é um oponente poderoso. Naquele momento, Bullet levantou lentamente a cabeça, seus olhos brilhando vermelhos com um espírito de luta surpreendente. Como se chamas ardentes estivessem queimando dentro deles. Haki roxo escuro retorcido girava em torno de seu corpo como um furacão em espiral, levantando seus cabelos dourados e selvagens no ar. Terra e pedras quebradas se aglomeraram, formando um braço novo e áspero. Bullet levantou as mãos e prendeu seus cabelos dourados em um rabo de cavalo alto e elegante. Desde que escapei de Kaido, meu maior arrependimento tem sido não poder lutar de verdade com você. Eu lembro de ter dito isso. Na próxima vez que nos encontrarmos, será uma luta até a morte. Eu admito. Seja pelo haki do conquistador, físico, força ou velocidade, sou inferior a você. Mas isso não significa que vou perder. Um sorriso louco e imprudente de repente surgiu no canto da boca de Bullet. Você sabe por que me chamam de herdeiro demônio. Ele cerrou os punhos com força. Abra os olhos e observe atentamente. Este é o resultado do meu treinamento incansável, dia e noite. Quando sua voz caiu, Bullet cerrou os dentes e seus olhos se arregalaram. O haki rodopiante ao redor dele se contraiu de repente, colapsando em seu corpo como uma onda gigante. E então, uma visão assustadora apareceu. Uma aura fria, negra e púrpura se espalhou de sua testa. A cor roxa escura demoníaca ondulou como uma onda e num piscar de olhos, envolveu todo o seu corpo, transformando Bullet em uma fera aterrorizante, como um demônio infernal descendo sobre a terra. Forma do diabo. Bum! Uma onda de choque explosiva irrompeu do corpo de Bullet, tornando-se um vendaval semelhante ao purgatório que varreu Darren, forçando-o a apertar os olhos instintivamente. Por meio de sua indução de campo magnético, Darren podia sentir claramente. O campo magnético vital de Bullet estava aumentando rapidamente, sua força aumentando visivelmente a olho nu. Que diabos é isso? A aura de Douglas Bullet explodiu de repente. O nível de pressão dele aumentou pelo menos um nível inteiro. Isso é loucura. Nos navios de guerra distantes, os fuzileiros navais observavam a cena em choque, exclamando um após o outro. Mesmo separados por tamanha distância, eles ainda conseguiam sentir a sufocação aterrorizante que emanava de Bullet. Selvagem, violento, implacável, sanguinário, ele irradiava um desejo avassalador de destruição que fazia seus couros cabeludos formigarem.
Que assustador! Usando um fluxo massivo de Aqui para se fundir completamente com o próprio corpo. Ele realmente é como um demônio do inferno. Borsalino fez uma expressão de surpresa e falou preguiçosamente. Os 3 vice-almirantes viraram a cabeça bruscamente para olhar para Borsalino, completamente atordoados. Apenas um olhar, e ele já descobriu o segredo por trás da transformação de Bullet? Eu vejo. Na ilha, Darren estreitou os olhos para Bullet, que agora irradiava uma quantidade avassaladora de Aqui, e de repente sorriu. Eu não esperava que você levasse seu Aqui de armamento a esse nível, Bullet. A transformação diabólica de Bullet o lembrou da 4ª marcha de Luffy da história original. Em seu estado de borracha, Luffy também comprimiu e fundiu Aqui dentro de seu corpo, formando um revestimento de Aqui que lembrava padrões de chamas em sua superfície. O princípio era semelhante. Entretanto, na 4ª marcha, o desenvolvimento e o domínio do Aqui de armamento do garoto do chapéu de palha não chegavam nem perto dos de Bullet. Ele não conseguia atingir essa extensão de cobertura de corpo inteiro. Sentindo a aura aterrorizante que emanava de Bullet, um brilho de espírito de batalha finalmente surgiu nos olhos de Darren. Agora isso está ficando interessante. Ele podia ver claramente. Neste momento, Bullet, que havia entrado em sua forma demoníaca, sem dúvida havia alcançado o poder de combate de nível almirante. Mas qual o grau exato dentro do nível de almirante? Isso só poderia ser determinado lutando com ele de verdade. No momento em que esse pensamento surgiu, os cantos da boca de Darren se ergueram em um sorriso afiado de antecipação. Desde que atingiu a força de almirante durante sua luta com Kaido, ele nunca teve a chance de enfrentar um oponente do mesmo nível. Shiki não contava, porque sua força havia ultrapassado em muito a classe almirante. Aquele louco de pé no pico do mar com esgrima, Aqui e astúcia foi coroado como uma verdadeira lenda. Até mesmo Darren, diante daquele monstro, teve que preparar inúmeras estratégias com antecedência, enfraquecendo camada por camada só para ter uma chance em uma luta mortal. Aquilo não foi uma batalha, foi pura sobrevivência, uma luta brutal sem regras. Mas agora, Bullet diante dele oferecia a oportunidade perfeita para testar sua força de frente. Como se sentissem a mesma intenção ardente vindo um do outro, Darren e Bullet trocaram olhares. Naquele instante, um relâmpago vermelho-púrpura crepitou entre eles. Bum! Um rosnado baixo, como um trovão distante, ecoou quando Bullet pisou no chão, com enormes rachaduras se espalhando para fora. Sua figura desapareceu de vista. Os olhos de Darren se aguçaram e o sorriso em seus lábios se aprofundou. Impulsionado por seu Aqui explosivo, a velocidade de Bullet aumentou em pelo menos 30% em comparação a antes. Mas quanto mais forte Bullet se mostrava, mais animado Darren ficava. Quase no momento em que Bullet desapareceu, Darren também se moveu. Suas velocidades eram tão surpreendentes que até as imagens residuais ficavam borradas atrás deles. Os 3 vice-almirantes que observavam do navio de guerra ficaram horrorizados. Eles não conseguiam rastrear nenhum deles, mesmo com seu Aqui de observação. Aqueles 2 monstros desenvolveram seus corpos e habilidades marciais a um nível intocável e perfeito. Para os fuzileiros navais que assistiam, foi apenas um lampejo de movimento. Em menos de um centésimo de segundo, Darren e Bullet reapareceram no ar, um de frente para o outro. Os 2 trocaram socos ao mesmo tempo. Bang! Seus punhos negros, transbordando com uma enorme onda de Aqui, colidiram violentamente no ar. O impacto liberou uma onda de choque ondulante, abrindo uma rachadura gigante de 100 metros de comprimento na terra abaixo deles. A onda de choque se espalhou em todas as direções, levantando inúmeros fragmentos de rocha no ar. Em termos de força pura, eles combinavam perfeitamente. Carralharra! Que tal, Darren? Bullet caiu na gargalhada. Ele podia sentir isso. Depois de entrar em sua forma demoníaca, ele agora podia ficar cara a cara com esse bastardo do Darren sem ser dominado. Você ousou me menosprezar. Você falou em quebrar meu braço. Hoje vou arrancar seu maldito braço e deixar você ver por si mesmo como é viver com apenas um. Capítulo 504. Este é o resultado do meu treinamento. Você consegue sentir essa onda infinita de força? Bullet riu orgulhosamente, claramente muito satisfeito com o poder de sua forma demoníaca, seus olhos ardendo de confiança. Era como mostrar um Land Rover novinho para um amigo, esperando ver um rosto cheio de choque. Você é realmente forte. Sua velocidade, defesa e até mesmo sua força melhoraram significativamente. Eu não esperava que você criasse um estilo de luta como esse. Darren franziu a testa levemente, seu olhar ficando sério. Depois daquela breve troca de golpes, ele sentiu pessoalmente a força por trás da transformação de Bullet. Não havia dúvidas, Bullet em sua forma demoníaca havia fechado completamente a lacuna entre eles em termos de físico, força e velocidade. A batalha deles foi novamente equilibrada. Claro, Bullet soltou uma risada selvagem e balançou o punho novamente. Um brilho significativo passou pelos olhos de Darren, e ele também desferiu um soco. Bang! Os punhos deles se chocaram e se separaram instantaneamente. Uma onda de choque surgiu entre eles enquanto ambas as figuras desapareciam ao mesmo tempo. No momento seguinte, quando reapareceram, eles já estavam no chão, com os punhos colidindo e os cotovelos travados um contra o outro. O Aqui do armamento explodiu novamente, e o chão abaixo deles desmoronou violentamente, criando uma cratera enorme. 1, 2, 3 vezes. Sob o olhar atordoado e congelado dos fuzileiros navais, as figuras de Darren e Bullet colidiram violentamente pelo céu e pelo chão, separando-se e colidindo novamente como 2 raios brilhantes, um preto e um branco. Cada impacto entre eles fazia a ilha gemer sob a pressão, as poderosas ondas de choque esculpindo crateras profundas e exageradas na terra. Em menos de um minuto, metade da ilha estava marcada por uma rede de rachaduras entrecruzadas, o chão afundando em alguns lugares, poeira e pedra subindo para o céu. Que habilidades de combate aterrorizantes!
Eles usam apenas os movimentos mais básicos, mas cada golpe é mortal. É como se duas feras selvagens estivessem lutando. Os três vice-almirantes sentiram o couro cabeludo formigar e seus rostos empalidecerem. Não havia necessidade de falar sobre a habilidade de combate corpo a corpo do vice-almirante Darren. Suas técnicas corporais sobre-humanas estavam entre as melhores do quartel-general da Marinha, e suas habilidades de combate corpo a corpo já haviam atingido um nível inacreditável. Mas a habilidade de luta que Bullet estava demonstrando agora estava completamente no mesmo nível de Darren. As duas figuras pareciam deuses da guerra, emergindo de um mar de cadáveres e sangue, e cada golpe escondia uma intenção mortal. Esses três vice-almirantes eram considerados os pilares dos fuzileiros navais e mesmo no Novo Mundo, sua força de combate não era brincadeira. Mas, enquanto observavam, eles perceberam que se entrassem naquele campo de batalha, seriam eliminados em menos de 3 segundos. Carraha! Darren, você não estava se gabando antes de poder me derrotar quando quisesse. Bullet rugiu, balançando os punhos com crescente loucura, seus olhos de um vermelho sangue profundo. Ou você estava só falando besteira? Tendo encontrado uma saída para extravasar sua raiva, os ataques de Bullet ficaram mais ferozes, como uma tempestade violenta. Enquanto bloqueava o ataque de Bullet, os olhos de Darren piscaram, como se estivessem em pensamentos profundos, e sua expressão ficou séria. Sua forma, parece que não é apenas um simples revestimento de armamento aqui. Ao ver Darren se esforçando para acompanhar, Bullet riu ainda mais descontroladamente. Isso mesmo. Você não tinha ideia, não é? Carralharra. A maioria das pessoas neste mar pensa que o Aqui do armamento é apenas um método para combater usuários de Akuma no Mi, mas isso não é verdade. A essência do Aqui é, na verdade, energia. Bullet claramente gostou de dar um sermão em Darren e riu ainda mais alto. Ao comprimir com força o Aqui do armamento e integrá-lo ao corpo, ele se torna uma fonte de energia para aprimorá-lo. Só então você poderá levar seu corpo ao limite absoluto. Comparado à minha forma demoníaca, seu método de simplesmente treinar seu corpo e força é muito rudimentar, muito primitivo. Carraha. Preparem-se para morrer aqui mesmo. Ele zombou arrogantemente, seus olhos queimando ainda mais com um brilho vermelho sangue, atacando Darren com ferocidade enlouquecida. No navio de guerra, os três vice-almirantes ficaram congelados no lugar com expressões rígidas. O Bullet acabou de, acidentalmente, revelar o segredo da sua forma demoníaca? Um dos vice-almirantes perguntou, torcendo o canto da boca. Sim, parece que sim. Outro assentiu, com o rosto cheio de descrença. Eles trocaram olhares, todos momentaneamente sem palavras. Estrondo. Darren voou para trás como uma bala de canhão, caindo pesadamente no chão. Fumaça e poeira subiam para o céu enquanto ele lentamente se levantava da cratera gigante, com uma mancha brilhante de sangue escorrendo do canto da boca. Minha defesa foi quebrada. Darren limpou o sangue da boca com as costas da mão, balançando a cabeça, desamparado. Mas, um sorriso brincalhão surgiu lentamente no canto dos seus lábios. Carraha! Bullet caiu pesadamente no ar, pisando no chão com tanta força que ele fez um barulho alto. É aqui que termina, Darren. Tenho que admitir, você é um ótimo oponente. Botas militares batendo no chão, Bullet rugiu e avançou com um sorriso feroz. Uma imagem residual roxa escura cortou o vazio enquanto ele disparava como uma fera desacorrentada. Seu soco em forma de demônio golpeando violentamente a cabeça de Darren. Canhão supremo. No final, eu ainda ganho, haha, é. Um baque surdo soou, interrompendo a risada de Bullet. Seus olhos vermelho sangue se encolheram como alfinetes. Seu rosto se contorceu, sua expressão congelou como se tivesse visto um fantasma. Uma única mão. A mão direita de Darren, firmemente envolta em armamento aqui, tinha pegado o soco. Não houve colisão explosiva nem onda de choque violenta. Darren simplesmente estendeu a mão e segurou o golpe de Bullet sem esforço. Isso, impossível. Bullet rugiu em descrença. Deveria ter levado um pouco mais de tempo para eu dominar. Mas já que você gentilmente explicou todos os segredos da sua forma demoníaca, se eu não descobrisse agora, seria realmente minha culpa. Darren levantou a cabeça. O coração de Bullet de repente bateu forte no peito. Foi só então que ele percebeu algo assustador, mesmo depois de toda aquela luta brutal. Darren ainda não havia tirado o charuto aceso da boca. Espere. Um arrepio congelante percorreu a espinha de Bullet, seu corpo inteiro se arrepiando de inquietação. Obrigado, Bullet. Darren deu um sorriso largo. Então, sob o olhar atordoado e furioso de Bullet, uma aura vermelho escura surgiu de repente do braço de Darren, ondulando como uma maré e num piscar de olhos, envolvendo todo o seu corpo. Uma aura avassaladora e infernal explodiu do corpo do vice-almirante da Marinha. Forma do diabo. Ao ver isso, a expressão de Bullet mudou drasticamente. Mas antes que ele pudesse reagir, um punho preto e vermelho já havia preenchido toda a sua visão. Forma do diabo. Um soco caiu. Foi como uma explosão nuclear detonada no local, ou um míssil atingindo o coração de um lago calmo, enviando ondas instantaneamente em todas as direções. Sob os olhares atônitos de todos os fuzileiros navais, o soco de Darren pareceu rasgar o próprio tecido do ar, distorcendo tudo ao redor, com escombros sem fim e terra destruída se espalhando para fora. O rosto de Bullet se contorceu horrivelmente enquanto a armadura supostamente invencível de sua forma demoníaca se estilhaçava pedaço por pedaço, espalhando-se para fora como cacos de vidro. Sangue misturado com dentes quebrados jorrava de sua boca. Darren cerrou os dentes, músculos pretos e vermelhos saltando como magma em seu braço, despejando cada grama de sua força no golpe. Meteoro Genkotsu. Estrondo. Bullet foi lançado voando como uma bola de beisebol rebatida por um taco, seu corpo girando descontroladamente pelo ar a uma velocidade insana, rasgando anéis de ondas de choque brancas pelo céu. Depois de ser arremessado por mais de 2 quilômetros de distância, ele colidiu com uma montanha distante, fazendo com que ela inteira desabasse com um rugido ensurdecedor. Poeira cobria o céu.
A terra tremia. Darren exalou levemente, a forma demoníaca desaparecendo de seu corpo. Sem nenhum movimento desnecessário, ele desapareceu da cratera em um instante, reaparecendo casualmente no convés do navio de guerra. Ele sorriu para os 3 vice-almirantes atordoados. Estou ferido. Importa-se de pegar aquele cara para mim? Ele ainda deveria estar vivo. Capítulo 505. Estou ferido. Ao verem o vice-almirante da marinha à sua frente, ainda cheio de energia, os 3 vice-almirantes finalmente perceberam o poder aterrorizante por trás do soco de Darren. Seus lábios se contraíram diante da cena. Eles inconscientemente olharam para as montanhas desmoronadas na ilha distante, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Um soco. Apenas um soco e a imponente montanha de centenas de metros de altura foi quase destruída. E a força principal daquele soco nem sequer atingiu a montanha diretamente, foi o impacto do corpo de Bullet colidindo com ela que causou a destruição. Era fácil imaginar. Se o soco de Darren tivesse atingido diretamente a montanha, a força, como a de um meteoro caindo na terra, teria facilmente aberto um buraco no meio dela. Só de imaginar aquela cena, os 3 experientes vice-almirantes sentiram um arrepio na espinha. Um monstro. Esse era um monstro, do começo ao fim. Eles olharam para Darren, com os olhos cheios de admiração e reverência, e imediatamente levantaram as mãos em saudação. Sim, vice-almirante Darren. Então eles saíram apressados, liderando uma equipe de fuzileiros navais com algemas de pedra do mar. Certo, certifique-se de usar pedra do mar de alta pureza. Aquele cara passou por um treinamento de resistência contra pedra do mar. Algemas comuns provavelmente não vão contê-lo completamente, acrescentou Darren casualmente, como se estivesse se lembrando de algo. Os rostos dos 3 vice-almirantes se contraíram novamente. Monstro? Aquela bala de Douglas também era um monstro. Enquanto os 3 vice-almirantes rapidamente tomavam suas posições e lideravam uma unidade de elite de fuzileiros navais em direção às montanhas destruídas, Darren recostou-se tranquilamente em uma cadeira de praia ao lado de Borsalino, sob os olhares de admiração e respeito dos fuzileiros navais reunidos. Terminando de fumar seu charuto, ele acendeu outro, aceitou um copo de uísque cuidadosamente entregue a ele por um soldado e tomou um pequeno gole. Então, você ficou mais forte de novo. Borsalino disse, olhando para ele com um pequeno sorriso. Os óculos de sol enormes cobrindo seus olhos tornavam impossível ler suas emoções. Apenas uma pequena melhora, nada grave. Darren deu de ombros indiferente. A forma demoníaca de Bullet não era tanto uma maneira de aumentar a força, mas sim uma técnica para romper temporariamente os limites físicos. Foi um uso mais refinado do armamento aqui comparado ao destruição interna. Bullet tinha razão. A maioria das pessoas no mar usa o aqui do armamento de forma rude e desajeitada. O simples envoltório e endurecimento apenas aumentavam sua defesa e força explosiva, dando aos usuários de Akuma no Mi um meio de lutar contra usuários de Akuma no Mi do tipo Logia. Mas a forma demoníaca não era apenas um simples endurecimento do aqui do armamento. Esse nível era algo que muitas pessoas poderiam alcançar. Por exemplo, Vergo da história original podia cobrir todo o seu corpo com armamento aqui, mas isso só fortalecia suas defesas. A forma demoníaca de Bullet, no entanto, fundiu aqui em seu próprio ser, usando-o como combustível para aumentar o potencial de seu corpo, explodindo com maior velocidade, força e resiliência. Definitivamente deu um impulso de curto prazo ao poder de combate. Contudo, para Darren, o efeito não foi tão significativo. Se Bullet liberasse sua forma demoníaca, sua força aumentaria em pelo menos 30%. Para Darren, seria bom se aumentasse pelo menos 10%. Afinal, o físico, a força e a velocidade de Darren já eram incrivelmente sólidos, especialmente seu físico. Ele sentia que estava chegando ao seu limite, preso em um gargalo teimoso e sem vida. Pensando nisso, Darren instintivamente verificou suas características físicas. Físico, 92.112, corpo indestrutível. Força, 83.291, força do gigante. Velocidade, 83.833, velocidade divina de Soru. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 85.894, cobertura em toda a ilha. Aqui de armamento, 72.715, destruição interna, forma demoníaca. Observação aqui, 75.121, indução de campo magnético. Aqui do Conquistador, 75.577. Como ele esperava, depois da batalha com Bullet, não houve quase nenhuma mudança significativa em suas estatísticas, principalmente seu físico, que estava completamente preso. Ele já havia avançado para 91 pontos sob a orientação de Kaido, alcançando o nível de corpo indestrutível. Depois de enfrentar Shiki e agora Bullet, seu físico só melhorou 0,2 pontos. Era fácil imaginar que qualquer melhoria adicional só se tornaria mais difícil. Se ele não conseguisse encontrar uma maneira de se esforçar mais, à medida que Darren crescesse, ele poderia não apenas estagnar, mas até mesmo regredir. Afinal, ele não era Kaido, nascido com sangue de um Oni. Isso não é só um pouco. Você já é forte como um monstro, Borsalino suspirou frustrado. Darren soprou um anel de fumaça e deu um meio sorriso. Estou curioso, Borsalino. Quão forte você está agora? Borsalino levantou ambas as mãos em sinal de rendição. Não me olhe assim. Não sou páreo para você. Darren revirou os olhos. Esse cara continuava tão esquivo como sempre. Ninguém conseguia descobrir o que ele realmente estava pensando. E com cada movimento que ele fazia sendo apenas um toque leve, como uma libélula deslizando na água, era impossível avaliar sua verdadeira força. Se não estivesse preocupado em causar problemas. Darren às vezes considerava seriamente arrastar um macaco escorregadio para uma briga só para satisfazer sua curiosidade. Ainda assim, no geral, esta missão foi bastante gratificante.
Embora o que ele aprendeu com Bullet, a forma demoníaca, não tenha aumentado drasticamente seu poder de combate, o aumento de 10% ainda foi um ganho substancial. A única desvantagem era o consumo insano de Aki enquanto usava a forma demoníaca. Mesmo com as reservas atuais de Darien, ele mal conseguia mantê-la por 3 minutos antes de esgotar seu Aki, o que significava que a forma do diabo só poderia ser mantida como um trunfo escondido. Enquanto os dois conversavam casualmente e se sondavam, os vice-almirantes retornaram, carregando Bullet, gravemente ferido e inconsciente. Bullet jazia mole na maca como um cachorro morto, completamente inconsciente. Suas mãos e pés estavam algemados com pedras do mar, seu corpo coberto de sangue e sujeira, com pelo menos 20 ossos quebrados por todo o corpo. Vice-almirante Darien, o que devemos fazer com esse cara? Os 3 vice-almirantes olharam cuidadosamente para Bullet, que estava inconsciente. Não se deixe enganar pela forma como ele foi espancado. Se ele estivesse acordado, além de Darien e Borsalino, provavelmente ninguém entre os 10 navios de guerra do Booster Call conseguiria detê-lo. Prendam-no primeiro. Deem-lhe bom vinho e carne, não o tratem mal. Afinal, ele é um dos nossos estimados Shichibukai agora, disse Darien com um sorriso radiante. Os 3 vice-almirantes congelaram e então perguntaram confusos. Mas ele não jurou que preferia morrer a se submeter? Darien respondeu calmamente. Ele vai mudar de ideia. Vou dar a ele uma razão que ele não poderá recusar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 506. Sim, Almirante Sengoku, Douglas Bullet foi capturado e agora está preso no porão do navio. A brisa fresca do mar roçava suas bochechas enquanto Darien e Borsalino estavam deitados lado a lado em espreguiçadeiras, como 2 peixes secos e salgados, fumando charutos tranquilamente. Na pequena mesa de centro entre eles, um Dendemushi militar estava conectado, imitando vividamente a imagem de Sengoku, óculos de aro preto e seu característico cabelo afro. Você não me decepcionou, Darien disse Sengoku, claramente de bom humor enquanto sorria largamente. Entregar a você a autoridade para lançar um Booster Call foi definitivamente a escolha certa. Darien tomou um gole de uísque, aproveitando o calor do sol, e sorriu com os olhos semicerrados. Sim, os 3 veteranos e quase 10 mil camaradas da Marinha desempenharam um papel extremamente importante nesta operação de captura. Ao ouvir isso, os 3 vice-almirantes que estavam respeitosamente atrás de Darien e Borsalino não conseguiram evitar contrair a boca em uníssono. Isso é bom, Sengoku assentiu. E quanto ao dano de batalha? De acordo com as informações que tínhamos, o poder de fogo do Douglas Bullet era suficiente para rivalizar com um Booster Call. Mesmo que você tenha suprimido a habilidade da Akuma no Mi dele, ele deve ter causado muitos problemas. Darien pensou por um momento antes de falar lentamente. Dano de batalha 0. Sengoku. Sengoku levou um longo momento de silêncio para digerir a notícia antes de perguntar lentamente. Darien, como você planeja lidar com Bullet? Como lidar com Douglas Bullet cabe a você decidir, Almirante Sengoku. Eu fui apenas o executor desta missão, disse Darien humildemente. Sem o seu total apoio, Almirante Sengoku, esta operação não teria sido nem de longe tão bem sucedida. Ouça só, que aula magistral de diplomacia. Os 3 vice-almirantes atrás dele ficaram parados, atordoados, olhando para Darien com descrença, cheios de admiração. Um verdadeiro monstro, até sua pele grossa era monstruosa. Sengoku, claramente satisfeito com as palavras de Darien, não pôde deixar de rir e repreender. Não tente seus truques do Mar do Norte comigo, garoto. Os 3 vice-almirantes. Almirante Sengoku, talvez diminua um pouco o tom? Nem um canhão conseguiu conter esse sorriso. Apresse-se e me diga o que você pensa. Se ele realmente não puder ser recrutado, teremos que mandar Douglas Bullet direto para Impel Down, insistiu Sengoku. Darien assentiu e disse em tom sério. Almirante Sengoku, Douglas Bullet é um homem muito orgulhoso. Convencê-lo a se tornar um dos Shichibukai será extremamente difícil. Ele vê os Shichibukai como lacaios do governo e considera nossa oferta um insulto. Mas farei o meu melhor para trabalhar nele. Sengoku falou firmemente. Então vou deixar isso com você, Darien. A conexão com Dendemushi terminou. Observando Dendemushi adormecer lentamente, Darien se espreguiçou preguiçosamente e se levantou de sua cadeira de praia. Não consigo nem ter um momento de paz, ele disse com um suspiro desamparado, mordendo o charuto enquanto se dirigia ao porão do navio. A cabana escura cheirava a podridão úmida e sangue. As lamparinas a óleo no chão balançavam levemente com o movimento do navio de guerra, projetando sombras misteriosas e inconstantes. Quando Bullet abriu os olhos, imediatamente sentiu algo. Seu olhar injetado de sangue fixou-se ferozmente na figura sentada nas sombras. Darien. Seus olhos ardiam em vermelho de fúria, e ele instintivamente tentou avançar como uma fera selvagem, apenas para descobrir que não conseguia reunir forças. As algemas de pedra do mar cravadas na parede tilintavam ruidosamente enquanto ele se esforçava contra elas. Não desperdice sua energia. Conheço seu físico melhor do que ninguém. É por isso que usei algemas de pedra do mar com a mais alta pureza, disse Darien casualmente. À luz bruxuleante da lâmpada, o rosto afiado de Darien aparecia e desaparecia nas sombras, com um leve sorriso nos lábios. Ele estava sentado num banquinho, reclinado preguiçosamente contra um encosto, com uma perna cruzada sobre a outra e um charuto preso entre os dentes. A ponta brilhante do charuto lançava uma luz vermelha fraca sobre a cabine sombria. Se você tiver coragem, me solte. Vamos resolver isso cara a cara. Bullet rosnou com os dentes cerrados. Darien olhou para ele como se ele fosse um idiota. Você levantou tanto ferro que fritou o cérebro. Depois de todo o esforço que deu para te pegar. Acha que eu vou te soltar? Quanto a 1 contra 1. Você honestamente acha que pode me vencer? A expressão de Bullet endureceu. Ele cerrou o maxilar com tanta força que parecia que seus dentes iriam rachar. Então me mate. Eu nunca vou me curvar diante desse maldito sistema Shichibukai.
Você quer que eu vire o cachorrinho de estimação do governo? Sony, tudo bem, entendi. Você não está disposto. Eu não estava planejando te convencer de qualquer maneira, disse Darren, erguendo as duas mãos em sinal de rendição fingida, parecendo um pouco irritado. Eu só queria conversar um pouco. Traz lembranças, não é? Passamos dias inesquecíveis juntos em uma prisão como esta. Ao ouvir isso, a guarda de Bullet diminuiu um pouco. Ele ficou em silêncio por um momento, parecendo se lembrar do tempo que ele e Darren passaram presos pelos piratas das feras. Sobre o que você quer conversar? Perguntou ele friamente. Seu tom ainda era áspero, mas a hostilidade claramente havia diminuído. Darren sorriu. Eu estava pensando, quando estávamos presos juntos, você era mais forte do que eu. Mas agora, posso te derrotar sem suar a camisa. Você... Os olhos de Bullet se arregalaram de raiva, seu peito arfava violentamente. Ele encarou Darren como se quisesse despedaçá-lo. Se não fosse pelas algemas de Kairoseki, ele já estaria se atirando naquele bastardo presunçoso, mesmo que isso significasse morrer. Não fique tão nervoso. Só estou constatando um fato, disse Darren, dando de ombros. Cara, seu olhar pode matar. Darren, você está indo longe demais. Bullet rugiu, seu rosto ficou vermelho e roxo de raiva e de repente tossiu um bocado de sangue. Viu? Você está ficando nervoso de novo, disse Darren, olhando para ele com decepção. Ele suspirou. Sinceramente, não é nada disso. Só estou curioso. Você não entrou para a turma do Roger? Com tantos lutadores de primeira classe a bordo do Oro Jackson, você deveria ter tido muitos professores e treinamentos, certo? E mesmo assim, mesmo tendo conseguido desenvolver algo tão poderoso quanto a forma do diabo, eu aprendi com tanta facilidade. Isso não lhe parece estranho? Bullet congelou por um momento e então estalou. E daí? Darren coçou a cabeça e perguntou. Só estou pensando. Quando você estava com os piratas do Roger, quem era o responsável pelo seu treinamento? Bullet lançou-lhe um olhar frio e disse orgulhosamente. Rei das Trevas Heilig. Não é de se admirar. Darren murmurou, percebendo. Então era aquele professor famoso, afinal. Capítulo 507. O que você quer dizer com não é de se admirar? O Rei das Trevas Heilig era o primeiro oficial dos piratas do Roger. Sua força estava no auge deste mar. O que há de errado em Heilig-san ser meu professor? Bullet rugiu furiosamente, rangendo os dentes, claramente insatisfeito com a reação de Darren. Darren, se você tiver coragem, me mate. Mas se você ousar insultar os piratas do Roger, eu nunca vou te perdoar. Mesmo tendo se separado dos piratas do Roger, Bullet ainda tinha profundo respeito por eles. Não foi apenas a força incomparável de Roger que conquistou sua admiração. Os outros membros da tripulação também o trataram, um recém-chegado com genuíno carinho. Não o culparam por desafiar Roger constantemente nem o excluíram, trataram-no como verdadeiros camaradas. Quando isso começou? Foi quando Gabansan lhe jogou um charuto depois que ele fracassou em um desafio? Ou quando Heilig sorriu e disse, continue assim, todos nós acreditamos que você ficará mais forte. Foi quando os pirralhos barulhentos Shanks e Bug insistiram em dar uma festa de aniversário para ele? Ou quando todos incitaram o Homem-Peixe Sombel a fazer uma queda de braço com ele? Foi quando estavam sem dinheiro para comprar álcool e acabaram fabricando a própria bebida só para se envenenarem? Ou quando festejaram juntos rindo e brincando no vento frio e na neve? Aqueles incontáveis momentos comuns já haviam derretido o gelo no coração de Bullet, fazendo-o esquecer a dor da traição que sofreu no exército e aceitar, realmente aceitar, fazer parte dos piratas do Roger. Era por isso que ele nunca podia permitir que alguém os insultasse. Não fique tão nervoso. Eu não quis insultar os piratas do Roger, disse Darren, exalando uma baforada de fumaça com um olhar desamparado. Mesmo que nossas posições sejam diferentes, eu reconheço totalmente a força deles. Afinal, eu também não conseguiria vencer o Roger. O que eu quis dizer é, você não está curioso para saber como consegui melhorar tão rápido? Bullet congelou. O segredo para um crescimento rápido? Como poderia haver algum segredo para ficar mais forte? Não era apenas um treinamento incansável, dia e noite, levando-se ao limite? Mas olhando para o rosto meio sorridente de Darren, Bullet se viu incapaz de responder. Ele passou um ano inteiro desenvolvendo sua forma demoníaca, mas esse cara irritante a dominou em 5 segundos. Só de pensar nisso, Bullet ficou tão frustrado que sentiu vontade de tossir sangue. Teve vontade de se dar um tapa forte. A culpa foi toda dele por se exibir. Se ele não tivesse exposto o segredo por trás de sua forma demoníaca, Darren nunca o teria descoberto tão rápido. Pelo menos, levaria 20 segundos. Droga, que diferença isso faz? O ânimo de Bullet subitamente afundou, e até mesmo a luz em seus olhos diminuiu. Como se estivesse enxergando através dele, Darren riu baixinho. Não precisa ficar tão desanimado. Eu dominei a forma demoníaca tão rápido não por causa do que você revelou. Então o que foi? Bullet perguntou fracamente. Só porque sou forte o suficiente, disse Darren com uma risada. Bullet, você está realmente tentando me confortar? Teria sido melhor não ter dito nada. O que quero dizer é que, como já levei meu corpo ao limite absoluto, eu poderia dominar a forma demoníaca muito rapidamente. Se fosse qualquer outra pessoa, mesmo que entendesse a teoria, ainda não conseguiria, disse Darren com um sorriso. Então você realmente não precisa se sentir tão desanimado. E daí? Disse Bullet, claramente sem vontade de conversar. Um brilho de interesse brilhou nos olhos de Darren. Bullet, eu sei que seu sonho de vida é se tornar o mais forte do mundo, mas você precisa entender, se eu te jogar em Impel Down, esse seu sonho nunca se realizará. Bullet ficou em silêncio, seu punho solitário cerrado com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos.
Ele nunca havia posto os pés em Impel Down, mas sabia exatamente que tipo de inferno era. Escuridão, fome, doenças, tortura sem fim. Nas centenas de anos desde que foi construída, ninguém jamais escapou da prisão mais famosa do mundo. Em um lugar como aquele não importava quão forte fosse sua vontade, não importava o quanto ele treinasse, sua força estagnaria. Enquanto isso, Darren, o rival que ele considerava um inimigo de longa data, ainda estaria livre, ficando ainda mais forte. Mesmo quando ambos estavam livres, Bullet não conseguiu alcançá-lo. Se ele fosse preso, a distância só aumentaria, e perseguir Darren não passaria de uma piada. Começando a ver agora, vendo que os pensamentos de Bullet estavam gradualmente se encaixando, Darren sorriu levemente e continuou, persuadindo-o ainda mais. Bullet, um homem como você não deveria passar a vida apodrecendo em um lugar como Impel Down. Você nasceu para lutar por algo maior, não para cair na obscuridade. Assim como você me vê como seu maior oponente, eu sinto o mesmo por você. Sem alguém como você aqui, os mares seriam insuportavelmente chatos. Poupe-se, Darren. Você não vai me enganar, Bullet bufou friamente, zombando. Não faltam pessoas fortes neste mar. Kaido, Charlotte Linlin, Oshoku, Capitão John, Barba Branca, e nem vamos começar a falar do Capitão Roger, o homem que era invencível. Acha que é o único? Eu nunca concordarei em me tornar um desses chamados Shichibukai. Ele percebeu claramente a estratégia de Darren e o desafiou sem hesitar. Não, Bullet. Você ainda não entendeu, disse Darren, balançando a cabeça com um sorriso calmo. Pode haver muitos nomes fortes por aí, mas aos meus olhos, eles não passam de nomes vazios. Kaido, aclamado como a criatura mais forte na terra, no mar e no ar, esconde-se no país de Wano, agarrado aos seus sonhos de guerra sem fim. Charlotte Linlin, ela está paralisada pela obsessão por comida, obcecada em ter filhos. Ela é uma bagunça, não é uma oponente à altura. Oshoku, Capitão John, são apenas relíquias de uma era passada, há muito perdidas na obscuridade. E Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Claro, sua força e espírito são imensos, mas ele não tem ambição de lutar por domínio. Tudo que ele faz é proteger seu território, brincando de faz de conta. Quanto ao Roger, não direi nada de ruim sobre ele. Eu respeito, mas ele nunca foi um pirata de verdade, no sentido mais puro. Com isso, Darren soltou um suspiro silencioso e solitário. Não estou destacando-os para insultá-los. O que estou dizendo é que eles são todos lixo. Neste mundo inteiro, só você. Ele olhou diretamente para Bullet, com os olhos brilhando intensamente. Só você, Douglas Bullet, é digno de ser meu oponente, Rogers Darren. Neste vasto oceano, somente você e eu somos verdadeiros heróis. Enquanto suas palavras saíam, a expressão de Bullet mudou drasticamente. Capítulo 508. O que você disse? Bullet encarou Darren com os olhos arregalados de descrença. Ele claramente não esperava que Darren tivesse uma opinião tão alta dele. Mas mesmo quando o choque o atingiu, ele instintivamente endireitou as costas, e um fogo ardente acendeu em seus olhos. A reação dele fez Darren rir por dentro. Bullet ainda era jovem, não muito mais velho que Doflamingo. Embora seu corpo fosse bem maior do que sua idade, forte, imponente e poderoso mentalmente, ele ainda era apenas uma criança. Especialmente no mundo dos piratas, quem entre esses homens rudes poderia resistir a ouvir palavras como essas? E o mais importante, essas palavras vieram de Darren, um homem que havia derrotado inúmeros piratas lendários. Reconhecimento de Darren. Só isso já tinha um peso imensurável. Naquele momento, Bullet sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo tremendo levemente de excitação. Não é verdade, disse Darren seriamente. Quantos anos você tem, Bullet? 16? 17? Na sua idade, você já chegou a um nível em que poderia ficar ombro a ombro com Kaido e Barba Branca. Dê a si mesmo mais alguns anos para crescer. E quem neste mar ousaria dizer que pode derrotá-lo? Bullet ficou congelada, como se tivesse sido atingida por um raio. Isso mesmo. Ele ainda era tão jovem. O caminho à frente era longo e enquanto ele tivesse tempo para crescer, não haveria ninguém no mundo que pudesse se igualar a ele. As palavras de Darren explodiram dentro de Bullet como um trovão, dissipando a nuvem escura de derrota que pairava sobre ele e reacendendo um fogo feroz em seus olhos. Mas se você estiver preso em Impel Down, Darren mudou de tom de repente, agora carregado de zombaria, tudo isso acabará. Pense nisso, se você não consegue me vencer agora, depois de alguns anos em Impel Down, a diferença entre nós só vai aumentar. Você nunca mais terá a chance de lutar pelo título de o mais forte do mundo, muito menos conquistar os mares. Quem sabe, talvez até lá, você nem consiga derrotar alguém como Crocodile. Suficiente. De repente, Bullet rugiu com os olhos vermelhos, enquanto ele cortava o caminho de Darren. Calha a boca, Darren. Ele ofegou pesadamente, lutando violentamente contra as algemas de Kairoseki, fazendo-as chocalhar e bater contra a parede. Suas emoções se agitavam como um mar tempestuoso. Há apenas um momento, Darren o ergueu até o pico, apenas para jogá-lo nas profundezas um segundo depois. Com o orgulho e a sede de força de Bullet, como ele poderia aceitar isso? Observando a reação de Bullet, Darren sorriu satisfeito. O peixe já tinha mordido o anzol. Para alguém tão orgulhoso e teimoso como Bullet, a morte não era a coisa mais assustadora. O que era realmente assustador era não conseguir realizar o sonho de sua vida, e assistir impotente enquanto aqueles que ele antes desprezava se erguiam acima dele. Calar a boca? Isso é impossível, Bullet. Esse é o castigo que o vencedor dá ao derrotado, disse Darren com um leve sorriso. Mas se fosse qualquer outra pessoa, eu não perderia meu tempo. Não quero perder um oponente poderoso como você. Então, torne-se um dos Shichibukai. Contanto que você concorde, você recuperará sua liberdade. Isso não lhe afetará em nada. Você pode continuar desafiando oponentes mais fortes, perseguindo seus sonhos. E o mais importante, você não está curioso para saber como me tornei tão forte? Vou compartilhar esse segredo com você.
Você ficará cada vez mais forte, esmagando todos os inimigos em seu caminho e um dia poderá até desafiar Roger novamente. A voz de Darren, carregada de uma risada fraca, ecoou pela prisão escura do navio como um sussurro do diabo, misturado a uma tentação irresistível. Bullet cerrou os dentes com força, claramente lutando por dentro. Ele estava vacilante. Ao ver isso, o sorriso de Darren se aprofundou quando ele acrescentou: "E você não precisa se preocupar em ficar preso depois de se tornar um Shichibukai. Posso garantir. Além de convocações de emergência ocasionais, os fuzileiros navais não têm autoridade para dar ordens a um Shichibukai. Além disso, quando você se tornar um, você e eu seremos tecnicamente aliados." Ele deu o golpe final. "Então você pode vir me desafiar quando quiser." Silêncio. Um silêncio pesado e sufocante caiu sobre a cela. A respiração de Bullet desacelerou. Ele abaixou a cabeça, deixando seus cabelos dourados e bagunçados cobrirem o rosto. Darren não o apressou. Simplesmente ficou sentado ali fumando em silêncio, esperando pacientemente. Depois de um minuto inteiro. "Então, qual é o segredo da sua força?" Bullet perguntou com a voz rouca, levantando a cabeça. Darren sorriu com satisfação. No convés do navio de guerra, Borsalino permaneceu descansando em uma cadeira de praia, aproveitando o sol tranquilamente, enquanto os 3 vice-almirantes permaneciam de guarda, examinando cuidadosamente o mar ao redor deles. De repente, como se sentissem algo, os rostos dos 3 vice-almirantes ficaram sombrios. Alerta! Eles sacaram suas espadas em uníssono, com os olhos fixos na porta da cabine. Os fuzileiros navais ao redor deles reagiram instantaneamente, sacando suas armas e apontando inúmeros canos de armas para a saída da cabine, com expressões tensas e sérias. Bang! A porta da cabine se estilhaçou ao ser arrombada. Uma figura corpulenta e feroz saiu da escuridão, estalando o pescoço casualmente enquanto caminhava para frente e se sentava ao lado de Borsalino, ignorando completamente os olhares hostis e as armas apontadas. "Relaxe, pessoal. O homem à sua frente agora é nosso aliado." Douglas Bullet-sama disse Darren com um sorriso relaxado ao sair da cabine. Eles o recrutaram. Os 3 vice-almirantes olharam para Bullet, que estava sentado ali bebendo vinho e comendo carne, depois trocaram um olhar antes de retirarem seus homens silenciosamente. Logo depois de comer e beber até ficar satisfeito, Bullet soltou um arroto alto e acendeu um charuto casualmente. "Então é isso?" ele perguntou, olhando para Darren. Darren deu de ombros e sorriu. "Como você vai agir daqui em diante depende inteiramente de você. Só não se deixe matar tão facilmente. Caso contrário, todo o meu tempo e esforço terão sido em vão." Tic. Bullet bufou, seu espírito de luta ganhando vida. "Não vou perder de novo antes de vencer você, Darren. Você concorda com isso?" Ao declarar isso, uma explosão de seu Aki do Conquistador surgiu, agitando ventos ferozes ao redor deles. Darren acendeu outro charuto e sorriu. "Perfeito. Acerto", ele acrescentou, parando por um momento. "Parabéns, Shichibukai-sama." Capítulo 509. Sob o impacto do Aki do Conquistador de Bullet, os fuzileiros navais ao redor cambalearam e caíram, incapazes de se manter de pé. Ouviu-se um estalo agudo, e o copo de vidro sobre a mesa de centro quebrou de repente, espalhando suco de melancia por todo o chão. Ei, não solte seu Aki assim. Você derramou meu suco de melancia." Borsalino murmurou, parecendo magoado. Bullet lançou um olhar para Borsalino e de repente disse: "Ei, você não deveria ser um dos monstros do quartel-general da Marinha? Que tal a gente brigar?" A essa altura, ele já havia curado aquele braço. Estalando os nós dos dedos, ele sorriu selvagemente, os olhos ardendo de desejo de lutar. "Deixe-me ver se você realmente é digno de ficar ao lado de Darren." Um brilho estranho brilhou por trás dos óculos escuros de Borsalino. Ele ergueu as 2 mãos em sinal de rendição, exibindo um sorriso. "Eu me rendo." O sorriso de Bullet congelou. Ele cerrou os dentes. "Por quê?" Borsalino coçou a cabeça. "Não consigo derrotar um monstro como você. É melhor me render agora mesmo." Bullet. Ser espancado por Darren na frente de tantos fuzileiros navais e depois ser jogado na prisão de um navio de guerra já havia sido um grande golpe para o orgulho de Bullet. Agora que ele era um membro do Shichibukai e lidaria com os fuzileiros navais regularmente, se ele não lavasse aquela humilhação, como ele poderia manter a cabeça erguida entre os Shichibukai? Como não conseguiu derrotar Darren, Bullet imaginou que poderia pelo menos recuperar algum orgulho descontando em Borsalino. Claro que havia outro motivo também. Por alguma razão estranha e inexplicável, só de ver o rosto de Borsalino, ele sentiu vontade de dar um soco. Até o próprio Bullet achou estranho. Ele nunca tinha tido nenhum conflito com o cara antes. Mas ele não esperava que Borsalino, aquele homem de aparência sórdida, se rendesse descaradamente ali mesmo, na frente de todos, admitindo abertamente que não conseguiria vencer. Ele não se importava nem um pouco com sua dignidade? Todos os fuzileiros navais eram tão descarados. Sentindo os olhares estranhos dos fuzileiros navais ao redor, Bullet cerrou os dentes com mais força, e de repente abriu um sorriso selvagem. "Não depende de você." Bum! Sem nenhum aviso, Bullet explodiu, fazendo a comida e as bebidas da mesa voarem. Uma aura negra e púrpura se espalhou de sua testa, envolvendo todo o seu corpo em um instante. Sua forma demoníaca se ativou, e como uma fera enfurecida, ele investiu direto contra Borsalino. Bum! O choque destruiu a cabine, lançando estilhaços e detritos enquanto as 2 figuras, uma dourada e uma preta, riscavam o ar, colidindo ferozmente antes de dispararem em direção a uma ilha deserta à distância. Bum! Uma grande explosão abalou a ilha, e uma espessa fumaça preta subiu alto no céu. A reviravolta repentina provocou uma onda de pânico entre os fuzileiros navais. Seus rostos empalideceram. "Vice-almirante Darren, o que fazemos agora?"
Aquele desgraçado do Bullet, ele realmente atacou o vice-almirante Borsalino. Ele quebrou o acordo de Shichibukai. Os 3 vice-almirantes começaram a suar, parecendo completamente nervosos. Devemos intervir? Deveríamos acionar um booster call. Eles olharam para a ilha distante em choque, engolindo em seco nervosamente enquanto aguardavam ordens. Enquanto isso na ilha, uma batalha intensa já havia começado. Raios dourados de luz ocasionalmente rasgavam o céu, colidindo com o mar e explodindo em enormes explosões de fogo. Calma. Confie na força do vice-almirante Borsalino. Darren acenou com a mão preguiçosamente e reclinou-se na cadeira de praia como se nada tivesse acontecido. Além disso, os ferimentos do Bullet não sararam. Ele não pode causar muita confusão. Os 3 vice-almirantes ficaram paralisados. Será que o vice-almirante Darren estava relaxado demais? Era isso que chamavam de compostura dos fortes? Antes que pudessem processá-lo completamente, um raio de luz dourada disparou da ilha distante e se materializou no convés, formando uma figura alta. Borsalino jogou Bullet casualmente, ainda tossindo sangue, carbonizado e se contorcendo. No convés, então deu de ombros impotente. Aquilo foi assustador. Quase fui morto. Ele murmurou. Os 3 vice-almirantes. De jeito nenhum, você nem se arranhou. Droga, sua força. Bullet tossiu mais sangue, encarando Borsalino com olhos injetados de sangue e cheios de descrença. Darren não ficou surpreso com o resultado. Os ferimentos de Bullet eram graves. Conseguir liberar até mesmo 70% de sua força máxima já era um exagero. Ele riu e disse, você não disse que não perderia de novo até me vencer? O rosto de Bullet ficou da cor do fígado de um porco. Rangendo os dentes, quase tossindo sangue novamente, ele murmurou teimosamente. Começando agora. 3 dias depois, uma notícia bombástica apareceu nas primeiras páginas de todos os grandes jornais e se espalhou pelo mundo com uma velocidade surpreendente. O sistema Shichibukai estabelecido. Piratas legais, todos os seus crimes perdoados. Sem precedentes. Piratas se tornando aliados dos fuzileiros navais. Shichibukai. Cachorrinhos do governo ou ferramentas dos grandes piratas para tomar o poder. Inúmeros relatos sobre o Shichibukai voaram para todos os cantos dos mares como se tivessem asas, agitando o mundo como se uma bomba tivesse explodido. Tripulações piratas. Organizações obscuras e autoridades governamentais em todos os lugares voltaram sua atenção para esse novo sistema liderado pelo governo mundial. Alguns zombaram, alguns ficaram ambiciosos, outros permaneceram indiferentes. Mas não havia dúvidas, o estabelecimento do Shichibukai havia lançado os mares em um caos ainda maior. Muitos começaram a pesar os prós e os contras de se tornar um Shichibukai. Mais pessoas concentraram ainda mais suas atenções nos 2 primeiros nomes confirmados para o cargo. Crocodile recompensa, 281 milhões de belis. Herdeiro demônio Douglas Bullet recompensa, 2,174 bilhões de belis. Embora apenas 2 membros tenham sido confirmados até agora, não havia dúvidas. O tamanho de suas recompensas era prova suficiente de seu poder aterrorizante. Embora as pessoas estivessem chocadas com os números, elas estavam ainda mais curiosas sobre como os fuzileiros navais conseguiram recrutar tais monstros. Mar do Norte. Ilha Rubec, Salão do Conselho da família Don Quixote. Trebol e os outros oficiais ajoelharam-se sobre um joelho no frio chão de mármore, curvando a cabeça respeitosamente. Cufufufufufu. Os Shichibukai finalmente são oficiais do Flamingo Rio. Segurando um jornal em uma mão, ele cobriu o rosto com a outra, rindo loucamente. Agora é a nossa vez de agir. O jornal foi repentinamente cortado em inúmeros pedaços por uma força invisível. Sorrindo maliciosamente, Doflamingo enfiou as mãos nos bolsos e saiu do salão com seu andar arrogante e característico. O casaco de penas rosa pendurado em seus ombros esvoaçava dramaticamente atrás dele. Vamos! Não podemos deixar o poderoso chefão esperando. Naquele dia, Don Quixote do Flamingo, o chefão do mercado negro do Mar do Norte, invadiu a Grand Line com um ímpeto incontrolável, deixando o caos em seu rastro. Quando ele pisou no Novo Mundo um mês depois, sua recompensa havia subido para 340 milhões de belis, o que lhe rendeu o apelido de O Flamingo. Capítulo 510. O Novo Mundo. Uma certa ilha. Árvores imponentes com dezenas de metros de altura cobriam o chão, e a selva era densa de vegetação. Bang! Roger casualmente jogou contra o almirante gravemente ferido no chão e riu levemente. Se você quiser me capturar, traga Garp Sengoku junto. Sangue escorria do ferimento no peito do contra-almirante enquanto ele ofegava, cercado por seus subordinados esparramados no chão. Não muito longe, seus navios de guerra já haviam afundado sob as ondas. Droga! Não pense que você vai continuar arrogante por muito tempo, ele rosnou, encarando os piratas do Roger com os dentes cerrados. Nem precisamos do vice-almirante Garp e do almirante Sengoku. Só o vice-almirante Darren pode acabar com vocês. Com essas palavras, ele desmaiou. Tic! Aquele pirralho da marinha de novo. Roger bufou, irritado. Desde que eles mataram Shiki, o nome daquele pirralho da marinha só fica mais alto. Enquanto falava, inconscientemente tocou o cinto em volta da cintura. A sensação plástica da fivela lhe dava uma estranha sensação de segurança. Vendo seu pequeno movimento, Heilig e os outros apenas sorriram e balançaram a cabeça. Bem, foi o Leão de Ouro. Aquele garoto derrotou Shiki. Foi a conquista mais gloriosa que os fuzileiros navais tiveram desde Vale de Deus, disse Heilig, um pouco melancolicamente. Afinal, Shiki era da mesma época que Roger e Heilig. Mesmo tendo sido inimigos e Roger quase tendo sido morto na Ed War, a morte de Shiki ainda deixou Heilig com uma sensação complexa de arrependimento. Gaban franziu a testa e acrescentou. Principalmente com aquele pirralho jurando que ia invadir o Novo Mundo. Agora o moral dos fuzileiros navais por aqui está lá em cima. Se não, nem um mero contra-almirante ousaria se meter com a gente.
E com o governo e os fuzileiros navais fazendo grandes mudanças ultimamente, até Bullet se juntou ao recém-criado Shichibukai. Rayleigh brincou. Então agora o Bullet também é um dos nossos inimigos? Enquanto brincavam, os rostos de Roger, Rayleigh e Gabon mudaram de repente. A leveza em seus olhos desapareceu, substituída por uma nitidez, e um estranho brilho vermelho cintilou no fundo de suas pupilas. Capitão, tem alguma coisa vindo para cá muito rápido. A voz trêmula de Bug gritou. Ele estava em pé no topo de uma grande rocha, segurando firmemente uma luneta e olhando para a costa distante. É rápido. É uma pessoa. Um samurai. Um samurai. Os olhos dos piratas do Roger brilharam instantaneamente. Eles sabiam muito bem que tinham vindo a esta ilha precisamente para encontrar aquele lendário samurai. Ele finalmente chegou. Roger caiu na gargalhada, seu olhar penetrante e impregnado de Aki fixou-se na figura correndo pela selva. Olhos amendoados brilhantes, sobrancelhas grossas, cabelos negros e rebeldes reunidos em um formato grande e redondo no topo da cabeça. Ele usava um kimono laranja com uma lua crescente no peito e enormes cordas sagradas roxas e brancas amarradas em volta dos ombros e da cintura, inconfundivelmente o traje do lendário samurai. Mas o que intrigou Roger foi que o samurai tinha apenas um braço. Você deve ser Roger. Eu sou Kozuki Oden, irmão juramentado do Barba Branca. Entre as montanhas e a densa floresta, Kozuki Oden gargalhava. Seu espírito de luta aumentando enquanto seu Aki de observação se fixava firmemente na figura do casaco vermelho do capitão. Embora ele estivesse abatido há algum tempo pelas notícias preocupantes sobre os fuzileiros navais, naquele momento, toda a sua depressão foi varrida. Por fim, ele estava diante de Roger, o homem reconhecido e elogiado até pelo próprio Barba Branca. Toda dúvida e tristeza desapareceram, deixando apenas um espírito de luta ardente e sem fim. Ele nunca se esqueceu. Quando partiu de Wano, seu maior sonho era desafiar os mais fortes dos mares. E o homem chamado Golden Roger pode ser aquele que está no topo deste mundo. Sem mencionar que Roger também era um mestre espadachim. Ao pensar em lutar contra o pirata mais forte do mundo, Kozuki Oden tremeu de excitação, seu rosto ficando vermelho brilhante. Vamos lá. Vamos lutar. Estrondo. Kozuki Oden rugiu com espírito de luta e sacou uma das 21 lâminas de grande grau, uma espada feita por um mestre do país de Wano. Ame no Abakiri. Ele saltou no ar. Oden Nitri, técnica de saque de espada. Ryu, o negro púrpura, rapidamente se enrolou na lâmina do Ame no Abakiri. Assim que seus pés tocaram o chão, ele disparou como uma flecha direto em direção a Roger. Wahaha! Vamos lá. Roger riu com alegria em vez de raiva e deu um passo à frente. Chiado, chiado. Relâmpagos negros e vermelhos crepitaram e envolveram firmemente a longa espada em sua mão. Ele a brandiu ferozmente. Kamuzari. Uma explosão de luz negra e vermelha explodiu, cortando tudo e forçando até demônios e deuses a recuar. As pupilas de Kozuki Oden se estreitaram. Ele não teve tempo de reagir antes que uma ferida aberta se abrisse em seu peito, e sangue jorrasse. Todo seu corpo voou para trás a uma velocidade muito maior do que quando ele avançou, colidindo com mais de uma dúzia de árvores imponentes antes de finalmente se cravar na parede de uma cadeia de montanhas, com o rosto atordoado e confuso. Entulhos se espalharam por toda parte, e Kozuki Oden cuspiu um bocado de sangue, com o rosto cheio de descrença. A espada daquele cara nem sequer o havia tocado, mas a luz da espada já havia atravessado seu corpo. Isso foi simplesmente inacreditável. Ele cerrou os dentes, recusando-se a desistir, e tentou se mover novamente. Mas uma figura alta e corpulenta de repente saltou atrás dele. Um largo casaco branco de capitão esvoaçava atrás dele, e cabelos dourados como uma coroa dançavam descontroladamente no ar. Em uma das mãos, ele segurava uma naginata, crepitando com o mesmo relâmpago negro e vermelho sinistro. O homem mais forte do mundo. Barba Branca Edward Neugati. Wanhaha, você está aqui, Neugati. Os olhos de Roger brilharam de excitação e ele começou a correr, rindo alto. Nenhum deles tinha a habilidade de voar, mas confiando em sua incrível força física, eles atravessaram as montanhas em velocidades extremas, encurtando a distância rapidamente. Naquele momento, seus olhares se encontraram. Faíscas pareciam voar do próprio vazio e em seus olhares não havia mais ninguém. Eles atacaram simultaneamente. Neugati. Roger. Neugati. Roger. Arrastando suas armas carregadas de raios, eles atacaram um ao outro. Estrondo. Uma onda de choque rompeu sacudindo os céus e a terra, espalhando-se por toda a ilha. Uma luz branca ofuscante envolveu tudo à vista. A terra tremeu e as montanhas tremeram. 3 dias depois, a batalha entre a tripulação pirata de Roger e a tripulação pirata de Barba Branca, que durou 3 dias e 3 noites, finalmente chegou ao fim. Agora, os tripulantes de ambos os lados estavam reunidos em volta de uma enorme fogueira, dando uma festa animada. Eles se empanturraram de carne grelhada fumegante, envolveram os ombros uns dos outros com os braços e beberam até cair na gargalhada. Não sobrou nenhum vestígio da batalha feroz que haviam lutado. Entretanto, Bug parecia um pouco distraído. Ele segurava uma coxa de frango assada na mão, caminhou silenciosamente até Shanks, cutucou-o na cintura e sussurrou. Ei, Shanks, olha aquele cara com o chapéu. Shanks franziu a testa e seguiu o olhar de Bug. Ali estava sentado um garoto de uns 15 ou 16 anos, usando um chapéu de couro marrom. Sua pele era escura, e ele estava curvado, limpando cuidadosamente uma garra de ferro afiada. Ele pareceu não dormir nada durante as tréguas de ontem e anteontem. Bug pareceu surpreso. Por quê? Shanks ficou curioso. Como eu poderia saber? Só tenho uma sensação estranha de que tem algo errado com ele. Os olhos de Bug estavam cheios de inquietação enquanto ele murmurava. De qualquer forma, se encontrarmos aquele cara de novo, tenham cuidado. Tenho a sensação de que ele é perigoso. Shanks sorriu casualmente.
Você está pensando demais, Bug. Ele é só um aprendiz do Capitão Barba Branca. Além disso, não importa o quão perigoso ele seja, será que ele pode ser mais perigoso que aquele fuzileiro? Aquele fuzileiro. Bug estremeceu como se estivesse recordando uma lembrança terrível. É verdade, mas ainda não consigo acreditar. Aquele samurai poderoso teve o braço decepado por aquele fuzileiro naval também. Espera, porque eu disse também. Shanks. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.